Nessa noite, eu quero ministrar algo na sua vida, usando uma personagem muito importante da Bíblia. Alguém que foi diferenciado, alguém que foi escolhido, alguém que foi agraciada. E eu quero te falar nessa noite sobre Maria, mãe de Jesus. Maria, ela foi escolhida dentre tantas mulheres que aguardavam a promessa. Muitas mulheres aguardavam a promessa do Messias, que o Messias viria. E Maria também era assim. E ela foi escolhida por Deus para gerar um filho do Espírito Santo. Ela ainda era uma menina quando foi chamada para uma nova missão. E ela se colocou submissa debaixo dessa missão. Ela se submeteu a isso. Ela demonstrou que ela confiava em Deus. Ela não pesou o que poderia acontecer com ela. Ela se sentiu agraciada. Aqui eu quero dar uma pausa para falar contigo algo. Nunca despreze a juventude. Nunca despreze os jovens, adolescentes. Nunca despreze, porque quando a gente olha para o Evangelho, Maria foi escolhida com aproximadamente 17 anos. Davi foi escolhido ainda menino. Os discípulos, estudiosos, dizem que o fato de, quando foi cobrado o imposto de Jesus e dos seus discípulos, só 2 pagaram o imposto, Jesus e Pedro, que era casado. E os estudiosos dizem que o motivo disso é porque os outros provavelmente tinham menos de 21 anos. Todos os outros. A gente precisa entender que a nossa juventude é preciosa para o Senhor. Amém? Por isso a gente precisa investir aqui como igreja. Precisamos investir mais nas nossas crianças e nossos adolescentes. Nós temos tesouros ali dentro, nós temos uma geração de ouro ali dentro, que a gente não pode se deixar perder. Então, ela não pensou na sua reputação, ela se entregou totalmente aos planos do Senhor. Ela não somente daria a luz ao Salvador, mas como mãe, ela esteve presente em todas as fases da vida de Jesus. Entende? Jesus poderia ter nascido do Espírito Santo de Maria e ter sido solto no mundo. Deus o criaria, Deus cuidaria dele, mas Deus resolve deixar ele aos cuidados de uma mãe. Deus se coloca na figura de pai, mas escolhe uma mulher para ser a figura da mãe para Jesus. Então, Maria é uma mulher muito abençoada, a qual a gente precisa aprender muito sobre ela. E eu quero te falar de 5 lições que Maria nos ensina sobre ser pai, mãe, sobre ser cristão também. Primeira coisa, Maria nos ensina a confiar em Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 1, verso de número 26 a 38. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38.
Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Maria, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aqui a gente entende algo também. Maria era preciosa demais, amém? Amém, irmão? Você está com frio aí, está com sono, é isso? Mas Maria era agraciada, foi escolhida, ela era especial. Porém, um dos fatores que levaram à escolha de Maria é porque ela era noiva de José. José era descendente de Davi. Então, o trono de Israel precisava estar dentro da descendência de Davi. O anjo se aproxima dela e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria é a primeira pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aceita Jesus como Messias. Maria é a primeira pessoa a recebê-lo como Messias. Maria diz: que seja feita a sua vontade. Eu aceito isso. Mas entenda que ela sabia o custo disso. E isso a assombra, isso a assusta. Ela tem medo. Ela precisa dar um passo de confiança no Senhor. Deus está dizendo para ela: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Eu sei que você, em algum momento da tua caminhada cristã, você já parou para pensar nessa situação. Como é que você reagiria a uma promessa desse tipo? O que vão pensar de mim? Como é que eu vou dizer para o meu marido? Como é que eu conto para o meu noivo? Nos dias de hoje, eu acho que a grande maioria de nós não aceitaria uma situação como essa. E você acha que era diferente naquela época? E você acha que foi fácil para ela naquela época? Não, ela arriscou a reputação, ela arriscou até mesmo ser executada, ser apedrejada, porque a mulher que era pega em adultério era apedrejada. Maria agora está grávida, não é do noivo. Então entenda, meu amado, uma lição que ela nos dá é: aprenda a confiar nos planos de Deus, ainda que eles sejam desafiadores. Aprenda a confiar neles. Deus tem desafiado meu coração por esses dias. Deus colocou coisas no meu coração
que Ele tem me desafiado a passos de fé, e por vezes eu penso, Deus, mas não está acontecendo. Maria aceitou os riscos de ser chamada por Deus, porque ela acreditava naquilo. E essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. A tua confiança em Deus só virá se você acreditar de verdade. E aqui eu quero colocar em xeque a tua fé. Como você crê em Deus? Você crê em Deus de uma maneira teórica? Você crê em Deus, Deus da Bíblia agiu lá, foi dessa forma lá atrás, mas se Ele me mandar mudar de vida hoje, largar tudo que eu tenho e fazer diferente, será que você é capaz hoje? Esse ano, nós estamos num novo mover de missões na nossa igreja, nós buscaremos isso. E se Deus te chamar e te disser, larga o teu emprego, vai para um outro lugar do mundo, para o outro lado do mundo pregar o Evangelho, seja um missionário de verdade, porque tem muito missionário de mentira aí, que o cara é missionário só para ter um lugar no púlpito na igreja, mas fazer missões ele não faz não, é só um título. O que eu questiono aqui, e nessa noite, eu quero, nesse primeiro momento, te confrontar, te fazer pensar. Tua fé é verdadeira, a ponto de confiar no que Deus te diz, ou tua fé é teórica, onde você reconhece Deus agindo na vida dos homens no passado, mas não crê que Ele vai ser Deus de provisão na tua vida, que Deus vai abençoar a tua vida, que Deus vai te cuidar de você. Sabe, meu amado, hoje tem gente que deixou de vir na igreja porque está com frio. Ah, pastor, vai que eu fico gripado. Ah, pastor, mas a prova de que a minha fé é verdadeira é se eu for no culto do domingo? Não, essa não é a única, mas se o frio te tira da igreja, eu me questiono se você aceitará algum outro grande desafio. E Deus é Deus de grandes desafios, irmão. Não se engane, não se engane. Deus é Deus de coisas grandes. Deus quer nos colocar em lugares que revidam a sua glória, e a glória dele é grande. Como é que ele pode te colocar num lugar de grandes coisas, se você, eu vou usar uma palavra meio forte, se você arrega nas pequenas coisas? Maria estava ciente dos desafios, mas ela resolve confiar em Deus e ser obediente, se colocar debaixo da missão. E hoje nós podemos dizer, agraciada era Maria. Linda a história de Maria. O nome dela precisa ser dito até hoje, como uma jovem que aceitou o desafio. O segundo ponto é que Maria entende que ela não está só. Quando o anjo diz para ela que, lá no verso 36, que Isabel, parente dela, estava grávida na sua velhice, a primeira coisa que Maria faz é ir ao encontro de Isabel. Aqui eu quero falar algo contigo. A segunda coisa que Maria nos ensina é que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A obra de Deus nunca é feita sozinha, amém? E na nossa vida não é diferente. Deixa eu te falar, você está passando por luta, tem gente no teu barco, irmão. Você está passando por dificuldade, tem gente no teu barco, para de andar sozinho. Jesus, ao enviar
homens para pregar o Evangelho, enviou de 2 em 2. A nossa vida é melhor em comunidade. Deixa eu falar uma coisa para você, sem meias palavras. É muito mais fácil você cair sozinho. Normalmente os momentos que a gente cai é quando a gente está sozinho. Maria, o verso 41 em diante, bota para mim, Manu, por favor. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria foi até Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê que estava em seu ventre se agitou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmão, eu fico imaginando isso. Essa cena aqui. Eu sei que você olhou para mim e falou assim: essa barriguinha está grávida de uns 3 meses, pastor. Mas, irmão, com bom humor, mas sem perder a capacidade de entronizar essa história. Eu fico imaginando uma mulher, uma jovem, se encontrando com uma idosa. A jovem grávida e a idosa também. O Espírito Santo enche a vida da idosa e ela exclama, conforme está no versículo 2, no 42: bendito é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz. E aí Isabel continua dizendo: mas por que sou tão agraciada a ponto de vir visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Sabe, irmão, esse momento deve ter sido lindo e engraçado. Ele não deve ter sido lindo no mundo físico. Ele deve ter sido lindo no mundo espiritual. No mundo físico, era uma jovem se encontrando com uma idosa, num lugar árido, seco. E ela comemorando, não deve ter tido grandiosidade, a pomposidade de outras ocasiões. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual foi uma grande celebração que o Espírito Santo fez com o primeiro encontro de Jesus e João Batista. Sabe? Então você não está sozinho. Deus não te fez para estar sozinho. Pastor Carlito Paz, ele fala algo sobre, não só sobre a obra de Deus, mas sobre toda a obra na nossa vida. Que ninguém faz nada grande sozinho. Se você estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. A gente precisa entender isso. Na tua vida não trabalhe só. Não faça só. Chame pessoas para estar ao seu lado. Pessoas que têm a mesma visão. Aqui Maria vai se encontrar com quem? Com quem tem a mesma experiência que ela. Está grávida. Está grávida através de um milagre. Maria, grávida do Espírito Santo. Isabel, grávida do seu marido. Porém, grávida na sua velhice. Ela era estéril. As duas vivendo um milagre da gestação. Aqui tem algo muito importante. Não compartilhe sonhos com quem não sonha junto contigo. Com quem não tem a mesma visão que você. Ei, eu preciso abrir um parêntese aqui, falar para os jovens. Por isso que nós desaconselhamos. Não namore, não case com alguém que não tem a mesma fé que você. Porque uma hora um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. E o relacionamento, se ele não se rompe, ele se esgarça igual um elástico velho. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para ministrar para você.
Confie nos planos de Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você não está só. Amém? Não está só. Deus não te chamou para ficar sozinho. Nessa igreja aqui tem gente para você compartilhar. Te dá um outro conselho, muito prático. Quando chegar aqui e perceber que a igreja está mais vazia, senta todo mundo junto nas primeiras cadeiras, vamos ficar juntos. Sabe? Vamos compartilhar o calor humano, vamos pensar de verdade. Não estou só. Você pode declarar essa verdade comigo? Não estou só. Mas ninguém acreditou no que você disse com o desânimo que você disse. Porque essa é uma bênção de Deus. Eu queria que você declarasse como sendo uma bênção de Deus. Diga, não estou só. Não estou só. Maria não sabia de nada que ia acontecer com ela. Maria aceita, se junta a pessoas que têm o mesmo sonho e o mesmo projeto que ela, e ela segue. Antes de passar para o terceiro ponto, eu quero te falar algo sobre família, baseado nesse segundo ponto. Hoje é o Dia das Mães. E, irmãos, quando a Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só, ele incluía, creio eu, inclusive a criação de filhos. Sabe, meu amado, as pessoas hoje elas tratam o divórcio de uma maneira tão prática para elas, sem enxergar o efeito, a consequência na vida dos filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nem o pai nem a mãe foi feito para criar filhos sozinho. Se você foi criado por um pai, por uma mãe só, ou por um pai ou por uma mãe só, você sabe dos traumas, das lutas, das feridas que essa criação te causou. Se você nessa noite se enxerga na condição de um pai ou de uma mãe que cria seus filhos sozinho, você sabe que a luta é muito mais pesada. Nós não fomos feitos para isso. Fomos feitos para dividir a criação dos filhos, amém? Fomos feitos para isso. Fomos feitos dessa forma. A família que Deus projetou era perfeita. Era uma divisão de papéis muito clara, que não trazia peso para nenhum dos dois. Então entenda isso. Criar um filho querendo ser pai e mãe dele ou dela não é um projeto de Deus. Casem-se para que sejam casados enquanto houver vida. Amém? Ou até que a morte os separe. Devemos confiar os nossos filhos a Deus. Maria tem um episódio interessante que está lá relatado em Lucas, capítulo 2, versos 45 a 52. Lucas 2, 45 a 52. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo. O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que estavam me procurando? Não sabia
não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes disse. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe? Esse é o episódio onde eles vão a Jerusalém, na peregrinação anual das famílias. Chegam em Jerusalém, Jesus tem 12 anos. E eles participam de toda a celebração da Páscoa, da festa. E ao retornarem para Nazaré, eles imaginam que Jesus está no meio da caravana de algum parente. Porque as famílias iam juntas numa caravana. E passam-se, se não me engano, 1 ou 2 ou 3 dias, me foge a memória agora do texto, que eles estão viajando. E aí eles param e olham, não, peraí, a gente já olhou em todas as famílias aqui, Jesus não está. Ele se perdeu em Jerusalém. E eles voltam. Passam 3 dias em Jerusalém procurando. Irmão, alguém já perdeu um filho aqui em algum lugar, no supermercado, na praia, numa festa? Já? Por quanto tempo? 5 minutos? Parece ser 1 hora. Mais alguém já perdeu? Já? Tem uma filha levantando a mão de uma mãe. Por quanto tempo? 10 minutos. Parece uma eternidade. Agora imagina Maria e José procurando por 3 dias. Então eles vão e começam a procurar e se desesperam. O coração fica ansioso. Quando a minha esposa diz que foi perdida no supermercado certa vez. E que ao encontrar com os pais deram um sacode nela. No desespero você faz o quê? Você briga com a criança, que já está assustada. Mas Jesus estava no templo, ele não estava assustado, ele não estava nem sentindo falta dos pais. Não que não, a Bíblia diz que ele voltou e obedeceu a eles. Não era questão de submissão, era questão de que eles tinham a confiança dele arraigada em Deus e ele estava ali tranquilo. A gente precisa, na nossa geração, aprender novamente a confiar nos filhos. Ah, pastor, mas meu filho é muito desligado. Não é assim, porque nós não temos dado a eles a mesma criação que nós tivemos. A gente está muito preocupado hoje com alguns aspectos da criação dos nossos filhos que nem sempre são os essenciais. Estamos preocupados em dar um curso de inglês, que eles façam um esporte. Estamos preocupados, e aqui eu estou me incluindo nisso tudo. Estamos preocupados se os nossos filhos têm o melhor conforto, se eles estão atualizados com os amigos, se eles andam com as roupas da moda, se eles têm o celular com os que os amigos têm, se eles estão participando de tudo. A gente está muito preocupado com detalhes na vida dos filhos, que não são a prioridade. Nós estamos deixando de confiar. Hoje pela manhã, eu cheguei para minha esposa e para os meus filhos e disse, olha, nós vamos mudar e vamos colocar algumas regras aqui em casa. Estamos dando todo mundo na mão deles. Agora vocês vão lá e vocês vão fazer o café de vocês.
Agora vocês vão lá e acabou, vocês vão lavar a caneca, vão lavar o prato, vão lavar o talher de vocês. Ah, mas depois eu tenho que refazer. Refaça, mas ensine. Esse é o papel de pai e de mãe. Mas a gente precisa confiar um pouco mais nos nossos filhos. Nós não temos mais confiança para os nossos filhos irem ali na padaria, ou ali na farmácia, ali perto de casa e fazer alguma coisa e voltar. Não, pastor, o mundo hoje não permite mais isso. E estamos criando filhos numa bolha. Estamos criando Enzos e Valentinas que não sabem fazer nada. Que vão passar dificuldade, que não sabem fritar um ovo. Ah, pastor, mas meu filho vai ter empregada. E ele vai comer o ovo ruim da empregada a vida inteira, porque ele não sabe nem falar com ela como fazer um ovo. E se a empregada fizer um ovo que ele não gosta, é aquele que ele vai comer. Isso se ele tiver empregada de verdade. Sabe, precisamos, irmãos, os nossos filhos vão cometer erros, amém? Mas a gente tem que deixar cometer um pouquinho. E isso a gente precisa começar a ensinar desde criança, com pequenas coisas. A gente está errando, irmão, à medida que a gente quer ensinar coisas para os nossos filhos só lá na adolescência. Tem que ensinar quando é pequeno. Tem uma frase que diz que é muito interessante na agricultura: o pepino se torce quando ele é pequeno. Se ele começou a nascer torto, você endireita ele quando ele é pequeno e ele cresce. Você já viu um bonsai? Um bonsai, ele não é assim, ele não nasceu assim. Ele é moldado. E assim são os nossos filhos. Precisamos moldá-los. Moldar uma nova geração. Mas isso implica em confiar. Isso implica em olhar para eles e deixar que eles tomem algumas decisões, para ensinar eles a tomar decisões. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Amém. Quarto ponto. Maria nos ensina. E aqui eu expando nossa visão. Maria nos ensina a confiar no ministério dos nossos filhos e a confiar no ministério dos mais novos, entendendo que ele virá no tempo certo. João capítulo 2, versos 3 a 5. Jesus, seus discípulos e Maria foram convidados a ir num casamento em Caná da Galileia. Chegando lá no meio da festa, o vinho acaba. Aqui abre um parênteses, a festa durava cerca de uma semana. Todos os dias tinha festa à noite, durante uma semana. E o vinho era símbolo de alegria, era o que alegrava a festa. E aí chega um momento que acaba o vinho. E olha que interessante, eles não vão até Jesus. Eles não vão até Jesus, eles vão até quem? Quem fica sabendo da notícia? Maria. Maria vai até Jesus. Irmão, você tem que ter pessoas do teu lado que vão a Jesus por você. Você tem que ter pessoas do teu lado que oram por você, que são intercessores pela tua vida. Eu, como pastor, eu tenho uma porta aberta com Deus, assim como você tem. Porém, eu preciso de pessoas que intercedam a Deus pela minha vida. O ministério de intercessão dessa igreja é um deles. A minha família é uma delas. Então, eles vão a Maria. Maria vai a Jesus. E tem esse diálogo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus:
Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus está dizendo, olha, o meu ministério ainda não pode começar, calma. E eu acredito, irmãos, que Jesus naquele momento, Jesus em carne, ele abre mão dos 3 atributos mais fortes de Deus. Quais são os 3 atributos que Jesus abre mão? Onisciência. Jesus não sabe mais de todas as coisas. Quando perguntam a Jesus quando ele voltaria, ele diz, nem o filho sabe, só o Pai. Ele abre mão de onisciência. Ele abre mão de onipresença. O que é onipresença? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus não estava mais em todos os lugares. Jesus resolve se restringir a um espaço. Irmão, eu imagino que essa deve ter sido a experiência mais marcante de Jesus. Por quê? Jesus ele tem esses 3 atributos antes de nascer. Pensa, Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Jesus é onipresente, está em todos os lugares. E Jesus é onipotente, tem todo o poder. O que ele disser, acontece. Aí imagina, Jesus nasce criança, restrito a um corpo. Ele precisa chorar para Maria dar leite para ele. Imagina a experiência, eu não consigo imaginar, nossa mente é limitada para isso, mas deve ter sido algo grandioso. Mas Jesus, nesse momento, ele diz, olha, ainda não é chegada a minha hora. Mas talvez naquele mesmo momento o Espírito Santo tenha revelado para ele assim, chegou sim, vamos começar. Mas o que eu quero dizer não é isso, não quero me basear nisso, eu quero me basear no seguinte fato. Maria recebe uma negativa de Jesus. Maria recebe uma negativa de Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes de continuar aqui. Quando você recebe um não de Deus, qual é a tua reação? Eu quero aquele emprego e aquele emprego não vem. Eu quero ficar rico e você nunca fica. Eu quero ficar em paz e a paz não vem. Eu quero ser curado e você não vence a doença. Eu preciso que a minha família melhore e a família não melhora. Quando você recebe um não de Deus, qual é a tua reação? De revolta, de indignação, de rebeldia, eu não quero mais. Eu já recebi vários nãos de Deus, inclusive na igreja, coisas que eu tento fazer, que eu quero fazer, e Deus diz não. Então, eu como uma criança mimada, eu poderia me rebelar, deitar no chão, bater as perninhas e falar, eu não quero mais isso. Não pedi para nascer. A exemplo de Maria, nós precisamos seguir nessa hora o exemplo de Maria. Maria, o verso 5 relata, Maria recebe um não de Jesus, mas ela diz no verso 5 algo muito interessante. Sua mãe disse aos serviçais, fazei tudo que ele lhes mandar. O recado de Maria nesse momento é, ainda que Deus te diga não, obedeça tudo que ele falar. Ainda que a resposta seja negativa, obedeça. Ainda que a resposta seja contrária à nossa vontade, obedeça. Obedeça. Vale a pena obedecer ao Senhor, amém? Porque esse é o caminho de experimentar o milagre. Então Jesus, ele opera um milagre na vida, naquele casamento. Aqui eu quero te convidar a refletir uma coisa. Quando eu digo que nós precisamos confiar no ministério. Irmão, deixa eu falar uma coisa, essa igreja aqui, se não tivermos pessoas
mais pessoas, jovens, crianças, que se sintam chamados ao ministério, essa igreja uma hora morrerá. Diga misericórdia. E deixa eu te falar um outro segredo. Não precisa ser o meu filho, pode ser o teu. Aí sabe o que é mais triste? É que tem gente que numa hora que eu digo isso, ele diz, misericórdia. Se eu ser sincero para você, minha mãe tem o maior orgulho do meu ministério. Minha mãe nunca me perguntou quantas pessoas tinha na minha igreja. Não é o que importa. O que importa não é o resultado para ela. O que importa não é o número, o que importa é a identidade. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: precisamos investir numa geração de pastores novos nessa igreja. Pastores novos. Eu sei que tem gente aqui chamado por Deus para o ministério. Precisamos investir nessa nova geração. Precisamos fazer com que eles cresçam. Precisamos confiar neles. Precisamos depositar confiança neles. Mas entenda que o seu filho não será fotocópia de você. Sabe, irmão, às vezes a gente quer empurrar o nosso molde em cima do filho, da filha. Sabe, eu conheço uma família que o menino joga futebol muito bem, muito bem. Mas a pressão que os pais colocam na vida do filho para que ele se torne um jogador profissional é tão grande que o meu filho tinha contato com esse menino. E por vezes esse menino dava sinais de esgotamento físico, emocional. Às vezes a gente quer realizar o nosso sonho na vida do filho. Ei, confie que Deus vai fazer na vida do teu filho melhor do que fez na tua. Para isso, às vezes ele tem que fazer muito diferente do que fez na tua. Maria, ela confia no ministério de Jesus. Ela percebe isso e ela o acompanha. Por último, aqui há algo muito importante, queridos, e nessa noite eu estou pregando para pais e filhos. Esse é o mês da família. Por último, Maria ensina que nós precisamos ser fortes em meio ao sofrimento dos nossos filhos. João capítulo 19, versos 25 a 27. João 19, 25 a 27. Perto da cruz estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, esse é João. João em todo o seu evangelho ele não cita o seu próprio nome, ele só fala que ele é o discípulo a quem Jesus amava. João disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe, meu amado, Maria acompanhou Jesus até o final, até a cruz.
Querido, nossos filhos vão errar. Nossos filhos vão sofrer. Nossos filhos vão passar por lutas e provações. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não queira livrá-los de todos os problemas, porque os problemas vão forjar o caráter deles. É diante de uma dificuldade, diante de uma decisão muito difícil, que você percebe como o caráter do teu filho está sendo forjado. Entenda isso. Maria acompanhou Jesus. Você acha que Maria não sofreu? Sofreu. Doeu para ela. Provavelmente ela não entendeu por que aquilo tudo estava acontecendo. Às vezes a gente não entende. Mas nessa noite eu quero dizer, irmão, teu filho precisa estar nas mãos de Deus, não é na tua. Não tente controlar tudo na vida deles, porque não vai acontecer, você não vai conseguir. Pastor, eu não tenho filho ainda. Nessa noite eu estou te dando uma lição importante para quando você estiver. Eles vão cometer os erros deles. Maria viu o sofrimento de Jesus e não o abandonou até o final. Ela foi forte. Sabe, irmão? Deixa eu contar uma coisa para você. Teu filho espera que você seja um exemplo de força. O teu filho espera, tua filha espera que você seja forte, firme. Ei, se você tiver que desabar, desabe junto com a sua esposa. Se você precisar desabar, me convida. Desaba junto com o teu pastor. Mas nunca desabe diante do teu filho. Não estou te falando para não demonstrar fraqueza, demonstrar perfeição, não é isso. Mas os nossos filhos precisam enxergar em nós exemplos de força, de garra, de disposição. E se a gente culpa essa geração nova por ser fraca, é porque a nossa não está sabendo mostrar para eles o que é ser uma geração forte. Maria inspira fé em Jesus. Maria é uma mulher de oração e a gente precisa orar pelos nossos filhos. Hoje eu quero te convidar a orar pela sua casa. Deixa eu contar um segredo para você. Ei, olha para cá agora. Se você não guardou nada dessa mensagem, guarde isso que eu vou te falar agora por último. Tem coisas na vida do seu filho que a tua oração tem mais autoridade do que a minha. E aí você acha às vezes, pastor, mas eu não posso orar pelo meu filho. Pastor, eu não tenho a vida no altar para orar pelo meu filho. Então tenha. Muda de vida. Concordo contigo. Se tu não tem a vida no altar, tu não tem autoridade espiritual. Concordo. Está concordado se é isso que tu queria. Mas agora muda. Muda. Seja um pai de verdade, uma mãe de verdade. Busque ter autoridade. É porque a gente se conforma em dizer, não, pastor, ora pelo meu filho, porque eu não consigo. E Deus está dizendo, a autoridade nesse caso não está na vida do pastor, está na vida do pai e da mãe. Dia que teu filho for adulto, ele vai se submeter mais à autoridade de um pastor do que a sua autoridade. Enquanto teu filho for criança, estiver dentro da tua casa, você é autoridade na vida dele, inclusive espiritualmente. Toma essa posição. Toma essa posição.
Ei, irmão, ninguém vai orar pelo meu filho antes de mim, não. Não. É você. Seja forte. Seja valente, guerreiro, batalhador pela tua casa. Acorde de madrugada. Vá lá no quarto do seu filho. Erga as mãos e declare a bênção de Deus sobre a vida deles. Maria foi forte. Precisamos ser exemplos de força. Maria sentiu dor. Não queira ter uma vida sem dor alguma. A dor nos fortalece. Nessa noite, que é dia das mães, Deus ministrou ao meu coração uma palavra que tem muito a ver com pais e filhos, mães e filhos. Uma mãe exemplar, que foi Maria, diz para nós muito de como nos relacionar com os nossos filhos, com a nova geração. Deus falou muito comigo esses dias atrás, que eu não tenho que parar. E eu não faço isso muito, mas ainda assim Deus disse: pare de criticar a nova geração. Porque na realidade, o que nós precisamos é alcançá-la para Jesus. Para finalizar, eu quero te contar algo que me chocou ao refletir dessa maneira. Há dias atrás, assistindo um vídeo, era um trecho de uma palavra, e o rapaz dizia o seguinte: na Inglaterra, mais de 4.000 igrejas se tornaram outro tipo de estabelecimento. Bibliotecas, casas de festa ou algumas outras coisas. E ele dizia: olha, a Inglaterra, em 1800 e alguma coisa, 1900 e pouco, passou por um grande avivamento. E a Inglaterra foi um celeiro missionário poderoso, enviando missionários para o mundo inteiro, uma grande responsável pela propagação do evangelho no mundo. E aí esse rapaz disse: só que os ingleses daquela época esqueceram de pregar para a próxima geração. E você sabia que o Brasil é um dos grandes celeiros missionários do mundo hoje? Junto com Coreia do Sul e Estados Unidos. Nós somos o terceiro. O que eu quero dizer para você é que o risco que a Inglaterra correu, o que aconteceu com a Inglaterra, de não conseguir alcançar as próximas gerações, é um risco que nós corremos. Mas nós não podemos deixar que aconteça. Você quer seus netos na presença de Deus? Eu vou perguntar de novo. Eu quero que, se você quiser, você declare um amém para o inferno também ouvir. Você quer seus netos na presença de Deus? Amém. Então nós precisamos fazer hoje. Um dia Cecília vai ter netos. O que eu quero dizer para você é o que nós vamos fazer para deixar uma igreja para os nossos netos. Tem que ser feito hoje. Tem que começar a investir hoje. Tem que investir nos nossos filhos, nas nossas crianças e em outros hoje. Hoje.
Amém? Gente, eu estou aqui falando que eu vou encerrar e Deus está me falando mais algumas coisas. Eu preciso te falar mais uma coisa. Oi? Eu preciso deixar o Espírito Santo fluir um pouquinho. Um pouquinho não. Senhor, misericórdia, flui do jeito que o Senhor quiser. Presta atenção aqui. Pare de querer investir só nos teus filhos. Invista em todas as crianças que você puder. Porque se você disse que você quer ver o teu neto na presença de Deus, pode ser que o teu filho não ganhe o teu neto, mas outra criança que você está investindo hoje pode ser que ganhe o teu neto. Você não sabe. Então invista nas crianças de uma maneira geral. Precisamos fazer isso. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você.